nossa malvada favorita aqui, as notícias ela têm de uma certa maneira relação com o assunto e cultura, né, Aninha? Tem. Eu sei que eu tenho que ser rápida, que a gente está com o tempo estourado. Eu só vou falar uma coisa para o PC. PC, essa sua notícia sobre os comerciais, né? Os comerciais do Super Bowl, o que acontece? Meu ponto de vista, o comercial do Super Bowl virou ritual para americano, porque o americano terceirizou o sagrado, terceirizou o político e terceirizou o épico para publicidade. Para que serve ritual? 3 grandes coisas que são demais para um indivíduo administrar sozinho, que é organizar o seu tempo, se sentir pertencente a alguma coisa e oferecer uma narrativa de algum sentido que seja minimamente compartilhável. Como que a gente sempre fez isso? Religião, mitos, grandes projetos políticos e até mesmo a arte, né? Certas formas de arte sempre fizeram cumprir esse papel. Só que essas estruturas se colapsaram, se fragmentaram, só que o ritual não desapareceu, ele migrou. Então, o que aconteceu? A gente rebaixou, o americano rebaixou o ritual de estatuto. E o Super Bowl é isso, ele reúne numa noite só 3 coisas que antes estavam separadas. Um calendário sagrado, que é o calendário dos jogos e da batalha, uma assembleia coletiva de milhões de pessoas vivendo isso, e uma dramaturgia. O jogo é essa coisa litúrgica, o intervalo é o espetáculo, e o comercial ele tenta criar o quê? Mitologia. Então, assim, não tem nada de novo nisso, é o velho e bom back to basics daquilo que a gente sempre fez, tá? A forma como que se faz, ela se adequa aos tempos. Maior ou menor profundidade é o que está ali. O que é diferente é que isso é associado agora a consumo. E aí, esse é meu ponto, só para falar em relação a isso. Depois a gente pode ir numa discussão mais profunda, tá? Bom, GLP, Renato, o que acontece com os GLPs? Eu sempre defendi aqui no Trends News, você sabe disso, que a gente fica muito focado em inteligência artificial, que a inteligência artificial não era o grande definidor, ou o único grande definidor do século XXI. O definidor do século XXI são essas drogas que eu chamo de moduladores de desejo. Não é muito cientificamente correto falar isso, mas para o público leigo, ele acaba servindo como um bom definidor. E é isso que o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, os da vida se tornaram, né? E aí, agora o que acontece? Dia 27, ontem, basicamente, foi lançado uma startup chamada Baseline Therapeutics, que ela se propõe a fazer o quê? Utilizar alguns dos efeitos inesperados do Ozempic, principalmente, que foi o iniciador de tudo, na redução de consumo de diversas coisas, né? Então, quando eu falo que a gente tem que entender essa droga como sendo uma drogas que modulam o desejo como efeito colateral, é porque originalmente se observou que o Ozempic já provocava uma grande redução no uso do álcool, não só porque as pessoas estavam se sentindo saciadas, mas porque efetivamente elas perdem a vontade, em grande parte, vontade de beber, quando elas utilizam isso, né? Então, eles estão lançando fármaco, se chama BT-001, que é um análogo do GLP-1, similar ao Wegovy, mas ele é focado em dependência, né? E aí eles estão desafiando as grandes farmacêuticas, tipo Eli Lilly, que também está explorando esse campo. E aí, a médio prazo, se isso se provar viável, eles também vão buscar tratar dependências de opioide, ou cocaína e metanfetamina, né? Então, isso é a notícia de curto prazo, é entender que, nossa senhora, né, isso vai mexer na indústria farmacêutica, ela vai mexer na indústria da alimentação, uma série de outras coisas. Mas a mim, o que me interessa são as consequências societárias, é aquilo que a gente chama mudanças de segunda e de terceira ordem, né? Redução do desejo por álcool não muda só o indivíduo. Ele vai mudar o quê? Uma própria microrotina. Está aí o Super Bowl, né, nesse simulacro aí de ritual, mostrando que se a minha sociabilidade no final do dia não rola ao redor de uma cerveja, que é um ritual de celebração, uma forma de pertencimento, isso me gera uma estranheza, né? Porque muitas identidades de muitos adultos são sustentadas por essas pequenas liturgias etílicas, né, que é a gramática do
do relaxamento. Então, essa é a primeira coisa. A segunda ordem é mutação naquilo que a gente chama regimes de autocontrole, que o PC também falou indiretamente na questão dos comerciais do Super Bowl. Na nossa cultura moderna, o eu me crio, eu sou um projeto. E essas tecnologias que reduzem o craving, essa vontade, elas se transformam em uma prótese, né? Então, eu utilizo essa droga não somente por algo que seja uma questão de saúde ou mesmo uma modulação de desejo, mas é porque, a partir disso, eu tenho uma prótese externa que me permite uma regulação de mim mesmo. Isso é ambivalente, né? Quem é o autor do meu próprio desejo? Sou eu que quero isso? Ou esse desejo de não desejo é uma coisa autoimposta por terceiros, né? E uma terceira ordem é civilizacional, né? Álcool, comida, sexo, jogo, consumo, que são as coisas que essas moléculas tendem a tratar, são dispositivos de socialização de prazer e de elaboração de sofrimento, né? Então, eu bebo também para minimizar meu sofrimento, eu jogo também para escapar de uma situação de angústia, eu me dedico a sexo desenfreadamente, não só por prazer, mas para minimizar a minha dor. Então, uma tecnologia tão poderosa como essa, que altera o limiar do meu querer, pode reconfigurar a moralidade de uma sociedade inteira, produzindo a médio prazo uma cultura em que virtude é farmacologicamente assistida, e aonde a tentação vira sintoma. E aí como é que fica a linha entre cura e conformidade? É isso que eu me pego. Devolvo para você. Fica